Olá, estudantes, vamos agora resolver alguns exercícios envolvendo semelhança de triângulos. Então, aqui no primeiro exercício, nós temos o seguinte: com base nas figuras abaixo, determine o valor de H. Então, aqui nós temos as nossas duas figuras, né? Os nossos dois triângulos, de tal forma que a gente pode fazer a seguinte análise. Olha só, esse triângulo menor, gente, esse triângulo menor aqui, esse triângulo menor, ele é uma redução desse triângulo maior. Eu estou falando isso para você para te dizer o seguinte, que nesse triângulo menor, a gente percebe a existência de todas as características do triângulo maior. Quando eu estou falando em características, gente, eu estou falando o seguinte, observe, ó, esse ângulo aqui, né, no triângulo menor, é o mesmo ângulo aqui do triângulo maior. Esse ângulo aqui também, ó, esse ângulo aqui do triângulo menor é igual a esse ângulo do triângulo maior. Por mais que eu tenha aqui o triângulo menor, os ângulos, gente, as aberturas serão as mesmas. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui no triângulo maior eu tenho um ângulo também de 90 graus. Então, o que nós temos até o momento é o seguinte, que olhando para esses dois triângulos, nós temos que os ângulos correspondentes, os ângulos que estão basicamente na mesma posição, eles têm mesma medida. Então, o que nós verificamos até o momento é que nesses dois triângulos, os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. E essa é uma condição necessária para verificar, para se afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, se esses dois triângulos possuem ângulos correspondentes congruentes, é porque esses dois triângulos eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, gente, os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, nós conseguiremos montar uma proporção relacionando os lados correspondentes. Então, o que nós vamos fazer agora é identificar, né? Já que esses dois triângulos são semelhantes e seus lados correspondentes são congruentes, vamos identificar os lados correspondentes. Então, vamos aqui, ó. Esse lado aqui, o correspondente desse lado do triângulo maior no triângulo menor, ou seja, o lado que tem basicamente essa mesma posição no triângulo menor, vai ser esse aqui, ó. Então, nós temos que H, o correspondente de H, no triângulo menor é 1,8. O correspondente de H no triângulo menor é 1,8. Muito bem. Assim como, deixa eu mudar aqui a cor, assim como, ó, o correspondente desse lado aqui do triângulo maior no triângulo menor, ou seja, o lado do triângulo menor que tem basicamente, está basicamente nessa posição, gente, é esse aqui, ó. Então, o correspondente de 30 desse lado aqui no triângulo menor é 2. Então, se nós já identificamos os lados correspondentes, nós vamos agora montar a nossa proporção. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos fazer, ó, H está para 1,8, H está para 1,8, assim como 30, H está para 1,8, assim como 30 está para 2. Então, acabamos de montar a nossa proporção. Se sair uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado. Então, eu vou ter H vezes 2, que vai ficar 2H, igual a 30 que multiplica 1,8. Continuando, nós vamos ter que 2 vezes H é igual a 30 vezes 1,8, que dá 54. Muito bem. E continuando, nós vamos ter que H é igual a 54. Olha só, esse 2 passou dividindo. H é igual a 54 dividido por 2. E, fazendo essa divisão, nós vamos ter aí o nosso resultado final. H é igual a 54 dividido por 2. Fazendo a divisão, H é igual a 27. Então, essa
é o resultado do nosso primeiro exercício envolvendo semelhança de triângulos. Muito bem, vamos para o próximo exercício. Então nós temos aí, exercício 2, com base nas figuras abaixo, determine os valores de x e determine o valor de y. Então nós temos aqui, né, dois triângulos, triângulo 1 e o triângulo 2, está aí representado. Vamos verificar, analisar se tem cabimento a gente afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então vamos analisar os ângulos, olha só. No triângulo menor, eu tenho um ângulo formado por um risquinho, né, que é esse aqui. Eu tenho um ângulo formado por dois risquinhos, que é esse aqui. E eu tenho um ângulo formado por três risquinhos, que é esse aqui. Vamos agora analisar aqui o triângulo maior, o triângulo número 1. Observe que no triângulo número 1, eu tenho esse mesmo ângulo aqui, ó. Esse mesmo ângulo aqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Massa, né? Muito legal isso aí. Então, esse mesmo ângulo eu tenho aqui. Olha só, esse mesmo ângulo aqui, que eu estou pintando de verde, do triângulo menor, eu também tenho ele aqui no triângulo maior. Quer dizer que eles são iguais, gente. São iguais. Assim como, gente, esse ângulo aqui, ó, que eu tenho no triângulo menor, que tem três risquinhos, eu também tenho ele aqui, ó, no meu triângulo maior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que esses dois, olhando para esses dois triângulos, eu tenho que os ângulos que estão mais ou menos na mesma posição possuem a mesma medida. Ou seja, os ângulos correspondentes são congruentes. E essa é uma condição que já nos permite afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, esses dois triângulos são semelhantes porque os ângulos correspondentes têm a mesma medida, né? Os ângulos correspondentes são congruentes. Eles são proporcionais, né? Esses dois triângulos são proporcionais. Se eles são proporcionais, nós conseguimos montar proporções relacionando os lados correspondentes. Então, o nosso próximo passo agora, para encontrar o valor de x e de y, é destacar quais são os lados correspondentes. Então, vamos lá. Vou marcar aqui esse lado. O correspondente desse lado aqui, no triângulo maior, vai ser qual? Para me identificar, é só observar o seguinte. Esse lado aqui do triângulo menor é o lado que passa pelo ângulo vermelho, que eu destaquei de vermelho, e pelo ângulo que eu destaquei em verde, né? Então, qual vai ser o correspondente desse lado no triângulo maior? Vai ser o lado, né, que passa pelo ângulo que tem dois risquinhos, ou seja, o ângulo verde, e o ângulo que tem um risquinho, ou seja, que é o ângulo vermelho. Então, o correspondente de 3 no triângulo maior é 9. Massa, muito legal isso aí. Vamos lá. O correspondente desse lado x, né, no triângulo maior vai ser qual? Ó, esse lado x aqui é o lado que passa pelo ângulo que tem um risquinho vermelho e pelo ângulo que tem três risquinhos azul. Então, é o lado que passa pelo ângulo que está vermelho e o ângulo que está azul. Então, o correspondente desse lado no triângulo maior vai ser esse aqui, ó. Já que esse aqui ele passa pelo ângulo pintado de vermelho e pelo ângulo pintado de azul, ou seja, o ângulo que tem um risquinho e o ângulo que tem três risquinhos. Então, o correspondente de x é 10. Então, só nos restou o seguinte, né? Ficou muito fácil agora essa parte. Só nos restou que o correspondente de y, que é o ângulo que passa, o lado que passa pelo o ângulo pintado de verde e o ângulo pintado de azul, o correspondente de y é esse aqui, ó, no triângulo maior. Observe, ó, o lado y é o lado que passa pelo ângulo que tem dois risquinhos e o ângulo que tem três risquinhos. Então, o correspondente dele tem que ter essa mesma característica, ou seja, vai ser o lado aqui, ó, do triângulo maior, que passa pelo ângulo que tem dois risquinhos e pelo ângulo que tem três risquinhos. Acabamos de identificar os lados correspondentes, então agora é só montar a proporção. Então, vamos lá. Montando a proporção é o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu fiz assim, ó. Eu fiz 3 está para 9, eu estou relacionando os lados correspondentes. 3 está para 9, está aqui, assim como igual
x está para 10. Está aqui, a gente montou a proporção. 3 está para 9, assim como x está para 10. Como aqui é uma proporção, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 9 vezes x, 9x igual a 3 vezes 10. Continuando, eu vou ter 9 vezes x igual a... Aí aqui a gente multiplica, 3 vezes 10, 30. Continuando, eu vou ter que x é igual a 30. Aí esse 9, passou dividido. X é igual a 30 dividido por 9. Fazendo essa divisão, eu vou ter que x é aproximadamente 3,3. Esse foi o valor de x. Agora vamos encontrar o valor de y. Simbora. Então, eu peguei aqui novamente 3 está para 9. Eu peguei novamente 3 está para 9. Assim como y está para 6. Observe que eu estou pegando um lado do triângulo menor em relação ao lado do triângulo maior. Tem que seguir essa lógica. Então, 3 está para 9. 3 está para 9, assim como y está para 6. Né? Aqui é uma proporção, multiplica cruzado. Eu vou ter 9 vezes y igual a 3 que multiplica 6. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou ter 9 vezes y igual a 3 vezes 6, que dá 18. Continuando, eu vou ter que y é igual a 18, dividido por 9. O 9 passou dividindo. E finalizando aí, eu vou ter que o meu y vale 2. Então, está resolvido exercício 2 envolvendo semelhança de triângulos. Vamos para o terceiro e último exercício. Então, exercício 3 nós temos, com base nas figuras abaixo, determina os valores também de x e de y. Muito bem. Vamos analisar a nossa ilustração aí, o nosso desenho. Nós temos essa representação aí. O que é que nós temos aqui? Nós temos dois triângulos. Como assim, professor, dois triângulos? Eu tenho aqui, gente, um triângulo menor. Vou tentar cobrir aqui, Eu tenho um triângulo menor, o triângulo ABE. E eu tenho também, gente, um triângulo maior. Que é esse aqui que eu estou tentando, me esforçando para tentar destacar. Opa! Então, eu tenho aqui um triângulo menor, ABE, e eu tenho um triângulo maior, ACD. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só tirar aqui a marcação. Pronto. Então, a gente tem essa situação aí. Eu tenho dois triângulos aí. Eu tenho um triângulo ABE e eu tenho um triângulo ACD. Bom, observe, gente. Esse ângulo aqui, gente, é o ângulo que pertence tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior. É o mesmo ângulo. Então, esse ângulo é igual para os dois triângulos. Tá bom? Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, no triângulo maior, e esse ângulo aqui do triângulo menor também é um ângulo de 90 graus, né? Observe que nesses dois triângulos aí, nós já temos dois ângulos que estão mais ou menos na mesma posição, que são iguais. Então, nesses dois triângulos aí, nós já temos dois ângulos correspondentes congruentes. Consequentemente, gente, nós já podemos afirmar que esse ângulo aqui do triângulo menor é igual a esse ângulo aqui do triângulo maior. O que é que nós concluímos a partir daí? O que é que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que nesses dois triângulos, os ângulos correspondentes são congruentes. Se isso está acontecendo, quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, acabamos de identificar que esses dois triângulos são semelhantes. E como eles são semelhantes, nós podemos montar alguma proporção de modo que a gente possa encontrar o valor de x e de tal forma que a gente possa encontrar o valor de y. Então vamos lá.
Vamos lá. Então, acabamos de identificar que esses dois triângulos são semelhantes. Agora, o que nós vamos fazer é identificar os lados correspondentes. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui esse lado maior no triângulo maior. Esse lado do triângulo maior, 15, vai ser o correspondente desse lado menor aqui, 5. Né? O correspondente de 15, deixa eu destacar aqui, ó. O correspondente de 15 é 5 no triângulo menor. Assim como, olha só, assim como o correspondente desse lado maior aqui do triângulo maior, o correspondente desse lado maior do triângulo maior, no triângulo menor vai ser quem? Vai ser esse lado aqui, vai ser x. Então a gente tá afirmando o que aí? A gente está afirmando, deixa eu só pegar aqui a caneta, que o correspondente do 12, desse lado 12 do triângulo maior, no triângulo menor é o x. Assim como o correspondente desse lado 9 do triângulo maior, o correspondente desse lado aqui no triângulo menor, gente, é o y. Então acabamos de identificar quais são os lados correspondentes, né? Então, feito isso, nós agora já podemos montar a nossa proporção. Então vamos lá. Vamos agora montar a nossa proporção, né? Montando aí a nossa proporção. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, montando a proporção, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu peguei 15 está para 5, ó. 15 está para 5, assim como, vou encontrar o valor de x primeiro, assim como 12 está para x. Observe que eu fui do triângulo maior para o triângulo menor. 15 está para 5, assim como 12 está para x. Triângulo maior em relação ao triângulo menor. Aqui é uma proporção, vamos multiplicar cruzado. Eu vou ter 15 vezes x, 15x, igual a 12 vezes 5. Multiplicando aqui, ó, multipliquei 15x é igual a 12 vezes 5, 60. X é igual a 60 dividido por 15. O 15 passou dividindo. E eu vou ter aí como resultado final que x vai ser 60 dividido por 5. X é igual a 4. Muito bem, legal. Vamos agora descobrir o valor de y. Então, para descobrir o valor de y, eu fiz assim, ó. Eu fiz do mesmo jeito. Triângulo maior em relação ao triângulo menor. 15, que é um lado do triângulo maior, 15 está para 5. Eu fiz aqui, ó. 15 está para 5. 15 está para 5. Assim como 9 está para y. Aqui é uma proporção, eu vou multiplicar cruzado, então eu vou ficar com 15 vezes y igual a 5 vezes 9. Aqui eu vou fazer a multiplicação, eu vou ficar com 15 vezes y igual a 45, y é igual a 45, o 15 passa dividindo, y é igual a 45 dividido por 15, e y vai ser igual a 3, né? 45 dividido por 5 vai dar 3. Então, está resolvido o nosso terceiro exercício envolvendo semelhança de triângulos, tá bom? Muito bem, gente. Então, acabamos de resolver alguns exercícios envolvendo semelhança de triângulos, tá bom? Espero muito ter ajudado na compreensão do conteúdo, do conceito de semelhança de triângulos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima.